Fala, povo de Deus, forte abraço para todo mundo que nos acompanha aqui pelo YouTube. Aqui esse é o canal Tempo de Entender e hoje nós estamos num quadro chamado Tempo de Entender Leituras. Leituras que eu tenho feito, leituras que eu já fiz e também fazendo a apresentação de leituras futuras que eu vou estar fazendo ainda durante essa caminhada. Mas, povo de Deus, queria compartilhar com vocês também alguma reflexão importante, algum texto importante, sempre aqui nesse Tempo de Entender Leituras. Lembrando que o nosso canal, nós temos uma playlist do Tempo de Entender Discipulado, muito importante para você que está começando a sua fé, que quer compreender um pouco mais do que é a fé evangélica. Acesse, o Tempo de Entender Discipulado. E se você quer ouvir também uma boa pregação, já tem algumas ministrações, pregações que eu já fiz, que já estão aqui já publicadas. E eu gostaria então que você assistisse, estivesse ali, me desse também o feedback, compartilhasse aquilo que ficou marcado, que foi importante para o seu coração em Cristo Jesus, ok? Povo de Deus, já faz algum tempo que eu não fazia alguns vídeos, também devido a muita demanda, demandas que apareceram, e eu voltei decidido a dar continuidade a partir também de uma reflexão muito importante que eu fiz. Eu queria compartilhar com você essa reflexão antes de nós compartilharmos aqui sobre o livro, sobre o livro que a gente vai estar aqui indicando, compartilhando aqui essa leitura importante. É um texto que dá muita base para o tempo de entender, certo? Que é o texto de Romanos 13, que diz assim, Romanos 13:11. Fazei isso, compreendendo o tempo em que já é hora de despertardes do sono, porque a nossa salvação está agora mais perto do que do início, quando cremos. A noite já está avançada e o dia se aproxima. Eu queria trabalhar com vocês só essa questão da noite já está avançada. Esse texto de Romanos, muito impactante para mim, porque ele já mostra a importância de nós compreendermos o tempo. E que tempo seria esse? O tempo em que a noite já está avançada. E essa noite, ela é uma noite que, além do natural dela ser escura, ela também tem a característica da frieza. Você observa que eu fui pastor muito tempo aqui no sertão, e as noites no sertão, embora o dia fosse muito quente, mas as noites eram frias. E é nesta frieza da noite, a noite avançada, a noite fria, a noite escura, em que muitos podem estar absolutamente carentes de uma direção espiritual, carentes de um entendimento melhor das coisas de Deus, ansiosos por saber qual é a vontade de Deus para as suas vidas. Isso é tão importante, gente. Eu estava conversando com a minha irmã agora há pouco e falando sobre esse espaço. Eu não sou um youtuber profissional, eu não vivo do youtuber, Então, já pensei em deixar de fazer vídeo, já a deixei e ficar só com as minhas aulas. Mas conversando com ela, ela falou algo interessante, que há alguém precisando de uma orientação. Há alguém que pode estar precisando dessa indicação de livro. E eu não posso me furtar, não posso deixar de falar. Eu sei que tem gente que fala muito melhor do que eu, tem muito mais aparato do que eu. Mas há aqueles pouquinhos que podem estar necessitados desta direção. Por quê? Porque eu preciso compreender que nesta noite escura, essa noite fria, a qual nós estamos vivendo, e digo isso porque, além do fascínio pela política que muitos têm assumido nesses últimos tempos, há uma certa confusão para muitos. Por quê? Porque o essencial tem sido colocado de lado. E este essencial é simplesmente o entendimento da palavra do Senhor. O conhecimento da palavra de Deus nos faz reconhecer a vontade de Deus. Conhecer a vontade de Deus, porque nós estamos num âmbito de muitas escolhas. E às vezes uma escolha errada, um caminho errado, leva você a chegar ao lugar errado e o tempo perdido. E nós não temos mais tanto tempo a perder. Precisamos de direção espiritual agora, ok? Então, antes de compartilhar agora, continuando a nossa leitura, vou seguir aqui a liturgia do YouTube, Compartilha o nosso vídeo, se inscreve aqui no nosso canal. Já faz algum tempo que eu quero chegar aqui aos meus 1000 inscritos, E também
ativa o sininho e dá um like, porque assim parece que o YouTube compartilha o nosso vídeo. Então, a leitura de hoje aqui do Tempo de Entender Leituras é este livro aqui. Esse livro é do Dr. Bruce Waltke, lançado pela Edições Vida Nova. Buscar a vontade de Deus. Ó, uma ideia cristã ou pagã. Livro muito importante. Eu vou abrir aqui no índice pra gente ter uma noção mais ou menos do que é que você vai encontrar aqui. Ó, aqui no índice, ó, pra gente aqui, ó. Se está dando para poder você enxergar melhor assim, ó. Então, esse livro, ele é fundamental para esse nosso tempo, porque ele trabalha a partir da necessidade de que nós temos de receber direção espiritual de Deus. Ouvir a voz de Deus. E por que é tão importante ainda tocar nesse ponto agora? Tem acontecido aqui mesmo pela internet, várias pessoas falando que a Bíblia é apenas um mito. De que a Bíblia ela é apenas uma coleção de interpretações feitas por alguém no passado que pegou dos mitos do antigo Oriente Próximo de Israel, e apenas deu ali uma, meio que uma, vou dizer aqui, uma judaizada no texto, né? Tentou colocar dentro do contexto da nação de Israel. E aí a Bíblia passa a ser este mito que a pessoa segue, mas não é verdade. Para alguns, Deus nem fala mais com ninguém. E quando Deus não fala mais com ninguém, então você já está dentro do abismo, dentro de um fosso horrível, que você não tem direção espiritual. E é nesse momento agora em que a Bíblia é atacada já de uma forma muito mais direcionada e talvez, eu diria até, com mais capricho por parte de alguns, porque muitas filosofias erradas são de fato passadas de maneira que chega até os nossos jovens, por exemplo. Um jovem é capaz de sentir muito mais sentido em narrativas contrárias ao evangelho do que no próprio evangelho. Então essa noção de buscar a vontade de Deus, ela hoje é considerada mitológica. Mito. Deus não existe, apenas um mito. Então buscar para quê? Isso é coisa do antigo Oriente Próximo, isso é coisa da antiga Grécia. Por exemplo, se você pegar ali a Ilíada, Homero vai retratar como eles buscavam conhecer a vontade dos deuses, né? E isso, de fato, era muito real para o grego, para a pessoa que vivia na antiga Grécia clássica. Os deuses eram assim. A própria Bíblia mostra como, em determinado momento, o profeta Elias ele entra em debate com os profetas de Baal para saber qual é a vontade de Deus. Então, saber a vontade de Deus ou dos deuses era natural para a cultura antiga. Então, alguns estão dizendo que isso não é mais natural para nós hoje. Devido ao avanço da ciência, o desenvolvimento da técnica, né, a tecnologia extremamente avançada, então não se busca mais a vontade do Senhor. Só que em contrapartida, e aqui que então que é fascinante, aquilo que nós precisamos então captar, é que este livro chega, Bruce Waltke, buscar a vontade de Deus. É uma ideia pagã ou cristã? Aí então, ele vai abordar aqui neste livro a importância do que é a busca pela vontade de Deus. Ele vai te mostrar os meios pelos quais Deus fala com o ser humano, vai lhe dar a indicação, vai trazer para você um caminho seguro do conhecimento da vontade de Deus, afirmando a real possibilidade de conhecermos a vontade de Deus. E o que é importante, então, para finalizarmos essa dica de leitura de hoje, que essa aqui é uma leitura que eu fiz já faz algum tempo. Esse livro aqui ele foi lançado aqui no Brasil por Edições Vida Nova
A publicação dele aqui foi a primeira edição de 2015, né? Já faz algum tempo que eu li esse livro. E eu até vou depois escrever um texto, um livro pequeno, talvez de 80 páginas, falando então como um pentecostal deve buscar a vontade do Senhor. Porque aqui ele não é um pentecostal, mas é um livraço. Um livro que traz muita coisa boa. Existe um livro também do Harold Robson, com o mesmo tema, sobre as decisões, né? Mas esse aqui é muito importante porque ele traz um equilíbrio. Então, para quem não é pentecostal, ele vai mostrar a possibilidade real de entender a vontade de Deus. E para aquele que é pentecostal, ele vai dar mais ali uma estrutura da busca pela vontade do Senhor. Então, eu quero depois então escrever um livro sobre a mente guiada pelo Espírito, onde eu vou trabalhar essa questão também do conhecimento da vontade de Deus, só que numa perspectiva pentecostal, né? Mas esse livro, então, ele é importante para ti, porque os tempos são obscuros, a noite é fria, escura, e nós precisamos andar amparados na vontade do Senhor, que servirá para nós de iluminação, do jeito que o salmista falou. Lâmpada para os meus pés é a tua palavra e luz que ilumina o meu caminho, ok? Então, essa é a nossa dica de leitura. Compre esse livro muito barato, compre este livro e espere até a nossa próxima dica, até o nosso próximo encontro, ok? Então, forte abraço para você. É um tempo de aprendermos mais para servirmos melhor. É tempo de entender, pessoal.